Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da noite com a parte do Evangelho, mostrando-nos, como prosseguimento das lições que nos são colocadas no Livro dos Espíritos e compreendendo que a Deus agrada tudo que é bom, Então, se nós ainda não conseguimos vivenciar o Evangelho de Jesus, que é fazermos o bem, porque no próprio Livro dos Espíritos nos coloca, que havia o sacrifício humano. Hoje nós não temos o sacrifício humano, mas na grande maioria, na nossa sociedade, a gente vê o sacrifício moral, que é muito pior do que uma morte física, porque acaba com o psicológico das pessoas. E por isso hoje nós vivemos um mundo de grandes tensões, porque a qualquer momento tudo que nós fazemos são avaliados e nós temos os critérios dessa avaliação que não estão normalmente de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é fazermos todo o bem que pudermos, não importa quem, a todos, Então, a nossa atenção, a nossa forma de vivenciar hoje é muito mais crítica e muito mais rigorosa, porque nós temos que, a todo momento, estarmos nos vigiando, E muitos ainda, por não compreender o Evangelho de Jesus, não compreendem as ações que são realizadas por aqueles irmãos que já superaram esse momento. E compreendermos que dessa vida o que nós levamos é o bem que fazemos. Não importa o que tenhamos construído de bem material. O que é matéria permanecerá na matéria. Então, por isso mesmo que Jesus foi incansável em recomendarmos para que fizéssemos o bem. Esta é a grande tarefa, E para praticarmos o bem, se nada podemos fazer, mas podemos elevar os nossos pensamentos através de uma prece, de um desejo sincero de desejarmos o bem. Nós estaremos exatamente contribuindo para que fortaleça a cada um de nós. E sabemos que Jesus mesmo nos disse, tudo que fizermos, o maior beneficiado somos nós mesmos. Se fizermos o bem, receberemos o benefício do bem. Mas se tivermos pensamentos ou ações negativas, é isso também que colheremos. Daí o compromisso e a responsabilidade que temos que ter conosco, não é para os outros, porque tudo que fizermos, ele fica registrado no nosso livro da vida. E é isso que nós seremos questionados quando desencarnarmos. E quando começamos a compreender exatamente o que representa o Evangelho de Jesus, nós vamos ter mais cuidado conosco mesmo. Não importa o que o outro faz, porque cada um dará conta de si. Eu sou responsável pelo que eu faço. Eu não posso me responsabilizar pelo que o outro faz. Então, nós vivemos no planeta Terra, em pequenos grupos, porque ainda não temos a capacidade de conseguirmos vivenciar em grupos maiores. E por isso Deus, em sua bondade infinita, nos deu, a família, um núcleo familiar pequeno, em relação à comunidade que nós temos, em que, mesmo dentro desse núcleo, nós ainda temos dificuldades de conciliarmos na prática do bem, do amor e da caridade. Por quê? Cada um de nós estamos num nível de entendimento diferenciado. Assim também, quando no início da história tinha uma concepção diferenciada
do que é Deus, né? Então, somente com a evolução da humanidade é que começou a compreender a existência de Deus único. E ainda, como foi colocado no estudo, tem povos que ainda não conseguem vislumbrar essa forma de ser. Então, nós vivemos num mundo plural, onde existem pensamentos diferentes, mas todos nós, um dia, conseguiremos compreender e vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou, porque este é o caminho que vai nos levar, né, até Deus, porque o próprio Jesus dizia: ninguém vai ao Pai sem chegar a mim. Então, nós temos que primarmos, já que nós estamos estudando, né, esses fatos históricos, eles são marcantes, e a gente começar a perceber o quanto que nós conseguimos avançar, mas ainda estamos bastante atrasados, né, na nossa evolução, na nossa renovação. E é esse o trabalho que nós devemos fazer continuamente. E para o estudo da noite eu trouxe um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 167, cujo título é Na Oração, e do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, do qual diz: Senhor, ensina-nos a orar. Então, qual a concepção que nós temos de orar? Temos estudado frequentemente que o pensar já é uma oração. Eu pensei, já vai materializar. Então, bons pensamentos significa boas preces. Um mau pensamento, exatamente ao contrário. E nós temos que educar, né, o nosso pensamento. Emmanuel nos diz: a prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Então, Deus, em sua bondade infinita e misericórdia, Ele deixou a liberdade para que cada um seguisse de acordo com a sua necessidade, né, a fé que mais lhe pudesse trazer o esclarecimento. Então, existe aquela que traz mais esclarecimento, mas existem aquelas que as pessoas ainda necessitam e que trazem muitos mitos, muitas histórias, né, que muitas vezes não condizem com a realidade dos ensinamentos de Jesus, que é a nova revelação, a forma pelo qual, de maneira simples, Jesus vivenciou e nos deixou como legado o seu Evangelho, que é o nosso dia a dia, né? Amar ao próximo como a si mesmo e fazer todo o bem que pudermos. Essas duas questões são fundamentais e elas permeiam por toda a religião, não importa onde quer que seja. No entanto, ainda existem, como nós vimos no estudo anterior, existem ainda, né, seitas, religiões que adotam sacrifícios. Então, nós temos que avançar, e vimos que sacrifício não é nada agradável a Deus. O que agrada a Deus é termos bons sentimentos e termos bons pensamentos. A nossa oração feita, né, do nosso coração, dos nossos mais profundos sentimentos. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Então, aqueles que ainda não têm muita clareza, eles vacilam entre o ensinamento de Jesus, né, aquilo que Jesus nos vivenciou e deixou, e outras formas mundanas, né, porque o mundo tem muitos atrativos e nós muitas vezes nos enganamos quando não conhecemos exatamente o Evangelho de Jesus. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores.
egoístas. Infelizmente, todos nós ainda temos esses traços. E por isso que nós não temos firmeza, nós vacilamos ainda em relação à fé, né? Nós não temos uma fé, né, fervorosa, assim, que nós construímos ou acreditamos. É isso, a fé é inabalável, onde nada faz com que mude a nossa concepção, a nossa opinião. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Isso aqui é muito comum ainda entre nós mesmos, né? Na mesma hora nós queremos o bem só para nós. Ainda sentimos, né? Temos aquele sentimento lá no fundo do nosso íntimo, quando alguém recebe uma homenagem, por exemplo. Nossa, essa homenagem poderia ser para mim, né? Então, a gente ainda tem muito dessas questões. Ou, às vezes, alguém ganha um presente maravilhoso e fala, nossa, aquele presente cairia muito melhor para mim. Então, nós temos que ainda nos desapegarmos, né, dessas questões de elogios, de bens materiais, enfim. Não que a gente diga que o bem material não é necessário, né? Ele, para a nossa sobrevivência, ele é importante, mas nós não podemos fazer dele um meio, um fim da nossa existência. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os despreparados suplicam a morte, né? Hoje a gente vê principalmente por esse mundo, né, onde nós vemos a necessidade cada vez mais crescente em querer ou ter as coisas que muitas vezes não são importantes e significativas. E essa insatisfação, né, do querer, do ter e não conseguir faz com que a gente caia em depressão e muitas vezes o aumento gradativo do número de suicídio. A gente vê jovens nessa busca, né, dessa fuga, mas a gente vê que eu aprendi aqui na casa e fiquei assim muito assustada, porque quando se suicidava, morreu, para mim era assim o fim, né? Mas aí a gente vê que a vida, quando ela é por nós, pela nossa vontade, né, cortada, ceifada, nós ainda vamos ter que cumprir esse tempo. Se eu estou com 30 anos, tenho que viver até 70, eu vou ter que cumprir esses restantes de tempo que existe em algum lugar, né, no umbral que está próximo de nós. Então, nós vemos que o estudo vai fazendo com que a gente compreenda e também fazendo com que a gente entenda que cada um de nós temos aquilo que merecemos e não aquilo que queremos, porque existe uma programação, né? E de acordo com essa programação, as coisas vão acontecer. Pode ser amenizado? Sim, mas ela vai ter que ser cumprida. Amenizado pelo esforço que nós fazemos em sermos criaturas melhores. Então, é uma das questões fundamentais, né, do Evangelho de Jesus, que a todo momento retorna. O nosso papel, enquanto encarnado, é sermos bons, mas sermos bons no sentido mais amplo possível, amparando, socorrendo, fazendo preces, né, ajudando, da maneira como podemos, porque Deus não quer o impossível de cada um de nós. E cada um vai fazer na medida em que é possível realizar. Se eu não tenho nada a oferecer, mas eu tenho um bom pensamento, eu tenho uma prece que eu posso fazer, isso já é um benefício. Então, nós temos que estarmos sempre atentos. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga
anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Então, muitas vezes o que nós queremos são as facilidades. A gente nunca quer ter dificuldades na vida, mas sabemos que somos espíritos devedores e não viemos aqui para as facilidades, mas como estamos num planeta de provas e expiações, muitas atribulações vão acontecer conosco, mas quando nós já temos a consciência disso, ela vai ser suavizada, né? Nós não iremos cair no desespero. Isso não significa que a gente vai ficar parado esperando acontecer, não. Nós temos que trabalhar no bem, para que possamos, né, receber esses benefícios de amenizar as nossas dificuldades. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, da sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Porque é tudo que nós fazemos, né, quando somos contrariados ou quando estamos insatisfeitos. Mas Jesus, em sua bondade, né, e em toda a sua amorosidade, ele aceita tudo. E o que ele faz por nós? Prece, ora por nós, né? Para que nós possamos acordar desse momento de dificuldade ou dessa incompreensão, né? Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Então, quando que isso vai ocorrer? Quando nós começarmos a entender a existência, né, que nós somos espírito eterno e que a vida não é só isso que estamos vivenciando aqui. Mas nós temos que trabalhar para a nossa melhoria espiritual, porque a vida continua. E se ela continua, o que estamos fazendo dela? O que estamos angariando para que possamos ter melhores condições, né, na nossa existência próxima ou após o nosso desencarne. Cessam-se as rogativas ruidosas. Então, quando começamos a compreender que nós somos espírito eterno, nós vamos começar a trabalhar pelas nossas aflições, pelas nossas dificuldades dentro de nós, procurando amenizar através da prece. Acalma-se os desejos tumultuados, converte-se a oração em trabalho edificante. A importância da prece, da oração, mas da oração não decorada, mas aquela oração dita com sentimento, né? Nós, dentro de nós mesmos. A prece sentida que fala, né? O discípulo nada reclama e o mestre, respondendo-lhes as orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando do pensamento os objetivos inferiores. Então, nós sabemos que nós mesmos podemos melhorar as nossas condições de vida agora, se pararmos, né, de nos queixar de tudo, porque nós temos o hábito de reclamar de tudo. Então, essa mudança de pensamento, ela é fundamental. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu e o seguiu. Então, se estamos caídos, que somos todos nós, queremos melhorar as nossas condições, nós temos que ter essa coragem, essa força de vontade de nos levantarmos e seguirmos Jesus no seu trabalho edificante. E para compreendermos a lição da noite, eu trouxe uma historinha pequena, curta, né, do livro Ideias e Ilustrações, de Chico Xavier e Meimei, Contos Espírita, cujo título é O Vaso. Então, nos diz o seguinte: um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou
a passar enormes necessidades. Naturalmente que adoeceu, como ele era sozinho, não tinha ninguém que o ajudasse, então começou as necessidades. Os parentes aos quais ele mais servira moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Então, aqueles ao qual ele sempre procurou apoiar, quando o nosso irmão Oleiro se viu vitimado de dificuldades, ninguém, né, o apoiou. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Então, ainda adoeceu, ele conseguia alguns haveres na via pública, mas ele caiu, quebrou a perna e não pôde mais buscar, né, esse auxílio. Chorando. Então, diante de tantas dificuldades, né, ele amargurado, chorava, mas ele lembrou de Deus e fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males, né, pelas dificuldades que ele passava. Então, depois que ele fez a prece, adormeceu e sonhou que um anjo lhe apareceu trazendo a resposta pedida. Então, ele fez uma rogativa e imediatamente, né, naquele mesmo instante, adormeceu e recebeu a resposta. O mensageiro do céu conduziu até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhes alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? E o oleiro respondeu, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo, você realizaria a tarefa? Perguntou o anjo. Né? E sem fogo? Aí ele responde, nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim, aí o anjo disse, assim também esclareceu o anjo bondoso. O sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Então, nós vemos que as nossas rogativas ou as nossas aflições da vida, ela tem uma causa. E se nós fizermos uma prece sincera, né, nós obteremos resposta. Por que dessas dificuldades, dos momentos difíceis em que estamos vivenciando? Basta que nós elevemos os nossos pensamentos a Deus e façamos uma prece sincera, que a resposta estará ao nosso alcance. Mas, como disse, né, nós somente em extremas dificuldades é que nos lembramos de pedir alguma coisa. E muitas vezes os nossos pedidos são descabidos e por isso que não obtemos a resposta imediata. Imagine o oleiro na situação em que ele estava, sozinho, tinha ninguém, doente, depois quebrou a perna, não podia mais sair, pedir socorro a ninguém. Então, o que restou a ele? Apenas elevar os seus pensamentos e fazer uma prece sincera. E ele recebeu a resposta imediatamente, né? Dizendo que era o fogo, né? Era a chama invisível do Pai, que nos trazia formas para que pudéssemos nos aprimorar
nos nossos sentimentos, porque o que ele fez foi construção de vasos, lindos vasos, mas estava faltando ainda aprimorar os sentimentos. E por isso que a dor, né, a doença, são fatores que nos ajudam a refletir sobre a nossa vida e os rumos que deveremos tomar, ou seja, mudar os nossos sentimentos e estarmos sempre em prece para que Deus, Jesus, esteja de fato presente em nossa vida. Jesus, ele está no nosso cotidiano, mas quando nós não seguimos os ensinamentos do Evangelho, ele fica distante de nós, mas ele não se afasta. E quando nós nos lembramos, novamente, ele está ali, presente, nos intuindo, nos fortalecendo. Então, é isso que nós precisamos fazer em nossas preces. Sempre pedir, né, uma orientação, e essa resposta virá. Por que desses momentos difíceis que estamos passando em nossa vida? Então, que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos aprender a fazer essa prece sentida, a prece verdadeira dos nossos sentimentos, para que possamos receber as respostas que cada um de nós temos condições diferenciadas de vivência. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo estudo realizado, pedindo para que nos fortaleça nessa luta contínua do nosso dia a dia, não só no campo material, mas principalmente no campo moral e espiritual, visando a nossa melhoria. Vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez agradecer por estarmos reunidos em seu nome, pelas lições preciosas que nos são colocadas, dos ensinamentos que nos amparam, que nos ajudam, e que os benfeitores espirituais possam a cada dia mais estar presente em nossa vida, intuindo-nos, amparando-nos e socorrendo-nos. E assim, Mestre Jesus, mais uma vez te pedimos, ajuda-nos a permanecer contigo, não só hoje, mas sempre, que assim seja.